seguir. Tua palavra queremos ouvir. O mais difícil de se praticar. Tua palavra queremos guardar. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre amém, mas não há outro na terra e no céu, mais companheiro, mais santo e fiel. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. Se abre para escutar. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa transmissão hoje, dia 24 de julho, dia em que nós estamos aqui fazendo essa reflexão, essa meditação, hoje dando continuidade àquilo que nós demos início no outro dia, a reflexão sobre a liturgia da missa, hoje colocando o nosso enfoque na liturgia da palavra. E vamos aqui então, boa tarde a Rosa Maria Palombo, boa tarde aqui a Jéssica Castelleng, que nos acompanha em casa, Rosa Amor, boa tarde, a Beth, boa tarde, Maria Lourdes, Ivete, boa tarde, Tamara, a Terezinha, boa tarde, Narbal, boa tarde, que Deus esteja com cada um de nós, amém, Carolina, boa tarde, a Viviane de Araraquara, boa tarde, Maria Cristina, boa tarde. O Claudecir, Deus abençoe. E a Maria Helena Barbosa, boa tarde. A Suzy Carvalho, boa tarde. E hoje, então, dando continuidade na última reflexão sobre a liturgia da missa, nós falamos sobre os ritos iniciais, os ritos que dão início, que dão abertura à celebração da Santa Missa. E hoje nós continuamos com a próxima parte da missa, que aí já são as duas partes centrais, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, essas duas partes constituem o central, o fundamental na celebração eucarística. E hoje nós vamos, então, nos deter sobre a liturgia da palavra. Então, quero mais uma vez justificar que eu não sou um liturgista de formação, eu não tenho grande profundidade histórica, teológica sobre a liturgia. O objetivo nosso aqui é fomentar a profundidade da participação na liturgia da missa. Então, fomentar que cada uma de vocês possam participar bem e cada vez melhor da missa da Sagrada Eucaristia.
Então é isso que nós queremos dar continuidade hoje sobre a liturgia da palavra. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Sueli, Regina. Boa tarde. E para nós falarmos sobre isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender um pouco de história. Nossa, padre, em plena sexta-feira à tarde vai nos falar de história? Sim, porque é de lá que nós viemos. As coisas não surgiram do nada, as coisas surgiram de algum lugar e para bem vivenciá-las nós precisamos entender de onde elas surgiram e o que elas significam. Então, em primeiro lugar, vamos entender como que a missa se formou. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que constituíram um grupo de discípulos de Jesus, liderados pelos 12 apóstolos, logo depois da morte e ressurreição de Jesus e da sua ascensão aos céus, eles continuaram se reunindo. Oi, o Mateus também, Mateus Lucena, oi, boa tarde. Boa tarde, Maria Cristina Marques também. Os cristãos continuaram se reunindo, porém num dia especial, o domingo, dia do Senhor. Então os cristãos, porque Jesus ressuscitou no domingo, então a cada domingo eles continuaram se reunindo. E esta reunião dominical dos discípulos, nessa reunião dominical, eles faziam memória daquilo que vivenciaram no domingo da ressurreição, no tríduo pascal, melhor dizendo. Então eles se reuniam e faziam memória disso, lembravam, narravam os fatos que tinham acontecido e o fundamental era um momento de confraternização, entre aspas, no qual se fazia a prática do partir o pão, repetindo as palavras de Jesus, tomai todos e comei, isto é meu corpo, e partilhar o vinho num único cálice, demonstrando a unidade e repetindo aquilo que Jesus disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então, no primeiro momento, este chamado ágape, que era vivenciado pelos cristãos, era mais informal, Ele tinha uma característica muito mais informal, mas ainda assim de profunda vivência. Mas não tinha então a parte de liturgia da palavra, de reflexão. Eles se reuniam para rezar, para cantar e fazer a partilha do pão e do vinho, nesse gesto chamado ágape. Logo em seguida, e por que eles faziam isso aos domingos? Por causa do dia que Jesus ressuscitou. E porque no sábado, como todo bom judeu, lembrando que os primeiros discípulos de Jesus eram provenientes da sinagoga, eram provenientes do contexto judaico. Então estes cristãos, que ainda eram judeus também, de alguma forma, eles aos sábados, eles iam à sinagoga para fazer a leitura dos textos dos profetas, para fazer a leitura dos textos da Torá, para meditar os textos do Antigo Testamento. Então eles não sentiam a necessidade de novamente, no dia seguinte, ao se reunir para celebrar o ágape, para fazer memória de Jesus Cristo, da sua ressurreição, partilhar o pão, partilhar o vinho, que na verdade eram o corpo e o sangue do Senhor. Então eles não sentiam a necessidade de repetir uma leitura e meditação da palavra, uma leitura e meditação dos textos da Torá, os textos da Escritura, que já tinha sido feita no dia anterior. Então, por isso, a primeira organização daquilo que depois vai ser a Eucaristia, daquilo que depois vai se desenhar, se delinear como a celebração da missa, ela não tinha a liturgia da palavra por este motivo. Porque no sábado, na sinagoga, eles faziam a leitura da palavra junto com os judeus. E no domingo, eles se reuniam, somente aqueles que tinham acreditado em Jesus, para fazer as orações, os louvores e a partilha do pão e do vinho, corpo e sangue do Senhor. Então, esse é o primeiro contexto que nós temos.
Aqui tem mais alguns boa tarde. Boa tarde a Cleire, Deus abençoe. Boa tarde a Fátima Castelenho. Jorge, boa tarde. Alice, boa tarde. Mateus, pode ficar tranquilo que nós vamos entregar o seu livro, tá bom? E nós, então, vamos prosseguindo. Antes de nós entrarmos em como essa liturgia da palavra entrou na missa, nós precisamos entender de onde vem este culto já antigo, que já existia nos tempos de Jesus, que já existia, que eles faziam na sinagoga. De onde surge esse culto à palavra? De onde surge essa coisa das pessoas se reunirem para ouvir, para ler, para meditar, para cantar a palavra de Deus, para cantar os salmos? Para isso nós vamos recorrer lá ao livro do Êxodo. Eu vou colocar aqui nos comentários a citação. Êxodo 19, capítulo 19, versículos de 3 a 8. Êxodo 19, de 3 a 8. Peguem aí. Livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 19, de 3 a 8. Êxodo 19, de 3 a 8. Prontos? Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor o chamou do alto da montanha e disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que falarás aos israelitas. Moisés veio e convocou os anciãos do povo, expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. O povo inteiro respondeu a uma só voz: Poremos em prática tudo o que o Senhor falou. E Moisés transmitiu ao Senhor as palavras do povo. Então aqui está a semente mais antiga que nós temos da experiência da proclamação da palavra de Deus em público e da manifestação da Assembleia reunida no assentimento, no consentimento daquilo que o Senhor propôs na sua palavra. Moisés subiu ao encontro de Deus, o Senhor dirigiu a Moisés uma palavra, e lá no versículo 5 fica muito claro: se realmente ouvirdes minha voz e guardardes minha aliança, sereis minha propriedade entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui está o convite de Deus. Já tendo tirado o povo da escravidão, agora ao pé da montanha sagrada, diz: se ouvirdes, se obedecerdes a minha voz, se ouvirdes a minha voz e guardardes minha palavra, sereis minha propriedade. Eu serei para vós um Deus, e vós sereis para mim uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo meu, diz o Senhor. E Moisés vai e dirige a toda a comunidade esta palavra que Deus tinha acabado de dizer no alto da montanha. E como a comunidade responde a uma só voz? Poremos em prática tudo o que o Senhor falou. Então aqui fica claro o duplo movimento que a escuta da palavra promove, e que nós vamos observar que isso também foi preservado na liturgia da palavra na missa. O Senhor dirige uma palavra fazendo um convite à escuta e, por meio da escuta, a participação no mistério. Então, este é o convite de Deus por meio da sua palavra. E qual é a resposta do povo? É uma resposta de confirmação, como uma só voz.
ouviremos o que o Senhor tem a nos dizer, obedeceremos a sua voz. Então é um movimento agora de elevação, é um movimento agora de subida. Então, esse duplo movimento que acontece por meio da leitura da palavra e da manifestação do assentimento do povo a esta palavra proclamada. Agora, tem mais um texto que é muito emblemático ao nos falar sobre a proclamação pública da palavra. Esta está no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 9. Eu vou pôr o capítulo 9 inteiro, mas eu vou ler somente alguns pedaços, mas depois vocês podem ler o capítulo 9 todo, porque na verdade ele vai fazer toda uma reflexão. Ele faz toda a proclamação no capítulo 9. E ainda tem, eu vou colocar aqui, inclusive tem uma parte do capítulo 10. Neemias 9 e Neemias 10. Neemias 9 diz assim. Aqui só o contexto para a gente entender. O povo acabou de voltar do exílio da Babilônia. Voltou para a terra prometida e agora precisa também voltar para Deus. Voltar-se para Deus e voltar para Deus. E aí diz assim. No 24º dia daquele mês, os israelitas se reuniram para o jejum, vestidos de luto e cobertos com pó da terra. Os de raça israelita separaram-se dos estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as culpas dos seus pais. Depois levantaram cada qual em seu lugar, e durante a 4ª parte do dia, houve a leitura do livro da lei do Senhor Deus. Por outro quarto do dia, confessavam os pecados e prostravam-se diante do Senhor. Então aqui está a base daquilo que até que nós fazemos na missa. A gente vem, faz uma liturgia penitencial dentro dos ritos iniciais, para em seguida nos colocarmos na escuta da palavra. E aí segue-se aqui sobre o estrado, então tinha um estrado mais elevado, o grupo dos levitas, e eles começam a proclamar a leitura da lei. E lá no capítulo 10, lá no versículo 29, vai dizer o que acontece depois dessa proclamação. O restante do povo, dos sacerdotes, dos levitas, porteiros, cantores, oblatos e todos os que evitaram o contato dos povos das terras a fim de se conformar com a lei de Deus, eles com as mulheres, os filhos e as filhas, enfim, todos quantos eram capazes de compreender, unem-se a seus irmãos, os nobres, comprometendo-se solenemente com juramento a caminhar na lei de Deus, dada por meio de Moisés, o servo de Deus, e a guardar e pôr em prática todos os mandamentos do Senhor, nosso soberano, bem como seus julgamentos e preceitos. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, mais uma dos textos antigos que nos mostra o costume da reunião de todo o povo para que a palavra fosse proclamada, ouvida pelo povo e manifesto o seu consentimento, o seu desejo de acolher e viver aquela palavra. Então aqui está a origem da liturgia da palavra que nós vivemos hoje, que nós celebramos hoje. Eu estou devendo para vocês agora uma lacuna, porque eu dizia para vocês agora há pouco, que então o povo se reunia no sábado para fazer a proclamação da palavra na sinagoga, e aos domingos para fazer a partilha do pão e do vinho como o corpo e sangue do Senhor. Quando que essas duas coisas se reuniram? Essas duas coisas se reuniram quando ainda nas primeiras décadas, provavelmente ali por volta do ano 40, 50, mais ou menos, os cristãos começam a se separar, a se distinguir da sinagoga.
começam a perceber que formam um povo próprio. Não vivem mais, não são mais judeus, mas são cristãos. Tanto é que é nesse momento em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aqui surge uma reflexão, porque essa separação da sinagoga, ela se torna ainda mais urgente e quase obrigatória quando começam a entrar para a igreja, para o cristianismo, os pagãos, aqueles que não eram judeus. E aí nós vamos ver essa narrativa no livro dos Atos dos Apóstolos, quando nós temos dois grupos dentro da igreja. Um grupo defendendo que os pagãos deveriam primeiro se tornar judeus, ou pelo menos fazer a circuncisão e seguir a Torá, para depois dar o seu acolhimento à fé em Jesus Cristo, manifestar o seu acolhimento à fé em Jesus Cristo. E um outro grupo que vai dizer que não é preciso observar as leis da Torá para se tornar cristão. E nós sabemos onde isso resultou. No Concílio de Jerusalém, foi permitido então aos pagãos que entrassem direto no cristianismo e não seguissem as normas judaicas, as prescrições judaicas, para serem aceitos ao batismo. Então aqui marca mais uma vez o cristianismo que vai se separando, se distinguindo da sinagoga. Com essa separação e com essa distinção, e justamente pela necessidade de muitos destes pagãos em conhecer os textos que profetizavam no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus, e pela necessidade desses judeus cristãos de também continuar ouvindo, meditando, refletindo a palavra, porque Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Então eles somente foram compreender e colocar em prática isso, somente poderiam fazer isso, mantendo o costume de ler em assembleia reunida os textos da Escritura. Então é por isso que a liturgia da palavra passou a fazer parte junto com a liturgia eucarística, e tudo encontrou o seu lugar especial no domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição de Jesus. Então assim surgiu a liturgia da palavra, e aí ela foi organizada no decorrer da história do modo como nós a conhecemos hoje, tendo sempre uma primeira leitura, que se for aos domingos, esta primeira leitura ela é retirada do Antigo Testamento, excetuando-se o tempo da Páscoa, quando ela é tirada dos Atos dos Apóstolos. Mas no resto do ano, aos domingos, a primeira leitura é sempre do Antigo Testamento. Mas ainda antes da leitura, tem um outro detalhe que faz parte da liturgia da palavra e que talvez vai parecer um pouco estranho para alguns que ainda não conhecem, que é o silêncio. O silêncio faz parte da liturgia da palavra. Às vezes nós temos uma compreensão de que quando se faz silêncio na liturgia da palavra, é porque alguma coisa deu errado. Esse silêncio é porque alguém cometeu algum erro, agora era para estar acontecendo alguma coisa, alguém atrasou, e por isso foi atrasado também a leitura. Então, é uma compreensão erradíssima de acharmos que quando acontece o silêncio na liturgia, é porque alguma coisa deu errado. Não, esse silêncio agora é porque o leitor atrasou, ou o salmista se atrasou. E na verdade não, o silêncio é a parte constitutiva não só da liturgia da palavra, mas de toda a liturgia da missa. E eu vou ler aqui na íntegra o que o documento da Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário fala sobre este silêncio na liturgia. Esse livro aqui é o oficial sobre a explicação da Santa Missa, e o que está contido aqui, na verdade, vale para todas as línguas, que somente é uma tradução para o português, mas no mundo inteiro, todos aqueles que rezam o rito romano,
né, como nós rezamos o rito romano, seguem essas orientações aqui. E aqui diz assim, no número 56. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Por isso deve ser de todo evitada qualquer pressa que impeça o recolhimento. Integram-na também breves momentos de silêncio, de acordo com a Assembleia reunida, pelos quais, sob a ação do Espírito Santo, se acolhe no coração a palavra de Deus e se prepara a resposta pela oração. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados, por exemplo, antes de se iniciar a própria liturgia da palavra, após a primeira e a segunda leitura, como também após o término da homilia. O silêncio, então, não é porque alguém errou na liturgia. O silêncio é parte constitutiva da liturgia como um todo, mas principalmente da liturgia da palavra. Nós somente saberemos valorizar a palavra quando nós aprendermos o silêncio. Porque se nós não soubermos o que é o silêncio, nós nunca conseguiremos desfrutar da palavra. Sempre é possível identificar uma coisa quando ela está com o seu oposto. Nós somente valorizamos a luz quando nós somos obrigados, de alguma forma, a estar nas trevas. Nós somente compreendemos e respeitamos a necessidade, por exemplo, de consumir, de beber água, o dia que nós sentimos sede, né? Quando nós sentimos sede é que nós percebemos o quanto é importante beber água. E assim segue. A ausência de alguma coisa nos faz perceber a sua importância. A ausência da palavra, o silêncio, nos faz perceber o quanto a palavra é importante. Quem não sabe fazer o silêncio, não sabe valorizar também a palavra. E por isso o silêncio ele é constitutivo, e nós aqui na São João temos o costume, inclusive, todos já sabem, de antes das leituras fazermos um canto de meditação. Por que este canto de meditação? Por que este refrão orante? Este canto de meditação, este refrão orante, ele tem por finalidade nos ajudar a silenciar. Né? Inclusive tem até alguns que falam, né? Faça silêncio. E assim vai. Então, os cantos de meditação, eles que nós usamos em qualquer momento na liturgia, e nesse momento de modo especial, são para nos introduzir ao silêncio que deve estar no nosso coração e na Assembleia reunida para acolher a palavra proclamada. Então, primeiro elemento da liturgia da palavra, silêncio. Depois vem a primeira leitura. Como eu disse, aos domingos temos duas leituras. A primeira leitura tirada do Antigo Testamento. No tempo da Páscoa, tirada dos Atos dos Apóstolos. Aí vem o salmo, chamado salmo responsorial, ou salmo de resposta. De onde surgiu o salmo responsorial? Possivelmente, o salmo responsorial surgiu na Vigília Pascal. Porque, se nós nos lembramos bem, isso inclusive está na Vigília Pascal até hoje, quando nós rezamos na Vigília Pascal a leitura da libertação do povo no Mar Vermelho, nós dizemos assim: e o povo então cantou este cântico, e começa o canto em resposta a esse salmo, em resposta a essa leitura. Então, um canto respondendo à leitura provavelmente surgiu nesse contexto. E sempre o salmo, então hoje nós vivemos deste modo a liturgia, sempre o salmo está ligado à leitura que foi proclamada anteriormente, a primeira leitura. A Sueli Marisa pergunta: qual o motivo de não proclamar o Antigo Testamento na Páscoa, Quaresma? Sueli, não é na Quaresma, só na Páscoa, tá?
Porque na Páscoa, no tempo pascal como um todo, seja durante a semana, seja aos finais de semana, dá-se uma ênfase maior aos Atos dos Apóstolos. O objetivo disso é nos ajudar a entender que a vivência da Páscoa, pertencermos ao povo do Senhor, nos constitui como os seus discípulos. Então nós analisamos, nós meditamos, nós rezamos durante o tempo pascal a caminhada das primeiras comunidades nos Atos dos Apóstolos, vendo os seus acertos, vendo as suas dificuldades, para nós também, que acabamos de receber a renovação do nosso batismo na Páscoa, também possamos entrar na dinâmica do discipulado, no pertencer a uma comunidade e saber das primeiras dificuldades e também das primeiras resoluções que aquele povo teve mediante a fé aderida na pessoa de Jesus Cristo. Então esse é o motivo de, no período da Páscoa, nós não meditarmos na primeira leitura o Antigo Testamento, mas os Atos dos Apóstolos. E assim nós vamos percebendo aí, então, que essa primeira leitura ela traz uma temática que que apresenta uma ressonância no Salmo responsorial. Então sempre observem que o Salmo vai de alguma forma refletir o que foi falado na primeira leitura. Muito bem. Depois vem a segunda leitura. A segunda leitura, independente do tempo em que nós estivermos, ela é sempre de uma das cartas de São Paulo ou de uma das cartas católicas que nós chamamos. Então, as cartas de São Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta a Tito, todas as cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, que nós hoje sabemos não ser de São Paulo, tanto é que nas missas nós não falamos leitura da carta de São Paulo aos Hebreus, mas simplesmente carta aos Hebreus. As cartas de São João, carta de Judas e a carta de Tiago, que são as chamadas cartas católicas. Então, sempre na segunda leitura nós fazemos a leitura de uma dessas cartas, independente do tempo em que nós estamos. De vez em quando, esta leitura aparentemente não bate de modo tão direto com as leituras, com a leitura e com o Salmo. Porque ao contrário da primeira leitura e do Salmo, que vão trazer uma expressão no Antigo Testamento daquilo que o Evangelho vai abordar, daquilo que o Evangelho vai tratar, a segunda leitura ela escolhe uma carta, por exemplo, vamos supor que seja a carta aos Coríntios. Ela vai seguir, domingo a domingo, a carta de São Paulo aos Coríntios. Ao contrário do Antigo Testamento, que essa semana nós podemos ler um texto do Êxodo, na semana que vem ler um texto do profeta Isaías, na outra semana ler um texto do livro de Tobias, e assim segue. Não é? Então, essa expressão, esse sentimento que vai sendo colocado aí. Primeira leitura, ela vai trazer uma expressão no Antigo Testamento, ou uma profecia do Antigo Testamento que se refere ao que está no Evangelho. O Salmo vai responder à primeira leitura e a segunda leitura vai acompanhando as cartas de São Paulo, ou a carta aos Hebreus, ou as cartas católicas, sem necessariamente ter um vínculo direto com o tema expresso no Evangelho ou na leitura. Embora a gente sempre consiga fazer uma relação, porque a palavra de Deus toda traz a mesma mensagem, que é a mensagem da nossa salvação. Então, não é impossível nós fazermos uma relação. Percebam uma outra coisa. Nunca é feito uma leitura seguida da outra na liturgia. Tem a primeira leitura, um canto de resposta. A segunda leitura, aí vem o canto de aclamação ao Evangelho. Então, a liturgia ela toma um cuidado de que entre as leituras não se faça uma direto, mas entre as leituras haja algum canto. No caso do Salmo, respondendo à primeira leitura, no caso da aclamação, preparando a proclamação do Evangelho.
Esta aclamação ao Evangelho, ela prepara a escuta do Evangelho e reconhece que Jesus está presente ali naquela palavra a ser proclamada. É bonito, no documento da Igreja Sacrosanctum Concilium, número 7, que é o documento conciliar sobre a Sagrada Liturgia, ele nos fala que, esse número 7 da Sacrosanctum Concilium nos fala que Jesus, nós precisamos saber que a palavra proclamada na liturgia manifesta verdadeiramente a presença de Deus. Então, quando nós estamos lendo alguma coisa, seja do Antigo, do Novo Testamento, aquela palavra tem a característica de eficácia. Ela cumpre aquilo que ela promete, aquilo que ela se propõe. Então, esta palavra proclamada, então quando o padre diz, como outro dia na primeira leitura do profeta Isaías dizia, assim como a chuva e a neve não voltam para o céu sem antes ter cumprido o seu papel e molhado aqui o solo, também a palavra de Deus não volta para Deus, não volta para o Senhor sem antes cumprir aquilo para o que ela foi mandada. Então, irmãos e irmãs, quando o padre proclama, quando o leitor, mesmo não precisa ser o padre, o leitor ou a leitora ou o padre proclama alguma coisa no ambão, é o próprio Deus que está falando. É a mesma presença do que na Eucaristia. É aquilo que eu disse para vocês quando nós inauguramos aqui a nossa Capela do Santíssimo, da Reforma. Aquilo que a igreja nos ensina, que na Dei Verbum diz, Dei Verbum número 19, se eu não me engano, que a igreja sempre venerou com a mesma devoção a Sagrada Eucaristia e a Sagrada Escritura. Então, a mesma presença de Jesus que está na Eucaristia está também na palavra proclamada, não na Bíblia guardada. A Bíblia guardada não tem a autoridade e a força de ser a presença de Deus. Agora, a palavra de Deus proclamada, especialmente na liturgia, ela tem a força, a eficácia de ser a própria presença de Deus. E um momento forte disso é o momento da aclamação ao Evangelho, que isso fica mais evidente. Porque ali naquele momento nós estamos aclamando, fazendo o nosso aleluia, né? Aleluia, aleluia, Deus seja louvado, né? Deus seja exaltado. E então o padre ou o diácono toma o evangelho que está em cima do altar, o livro dos evangelhos, especialmente nas missas dominicais ou solenes, e ergue. Naquele momento ali, o objetivo é mostrar que o Cristo está presente ali. Por isso que vem incenso, por isso que vem velas para acompanhar, por isso que vem tudo isso, para mostrar que Jesus está presente ali, naquela palavra que vai ser proclamada. E o povo sabe disso. Porque quando o padre coloca o livro do Evangelho no ambão e diz assim, o Senhor esteja convosco, o que a comunidade responde? Ele está no meio de nós. Nós sabemos que ali, naquela palavra, está a presença do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. E quando o padre proclama, é o próprio Cristo proclamando aquilo que eu já dizia na outra reflexão sobre os ritos iniciais da missa, que o padre, a partir do momento em que se inicia a celebração, ele age na pessoa de Cristo. Então, quando ele está proclamando o Evangelho, é o Cristo que está proclamando o Evangelho, como fez na Galileia há 2000 anos atrás. E a palavra proclamada precisa também ser atualizada. E aí então vem o que se chamava antigamente de sermão, mas que agora nós chamamos pela reforma litúrgica de homilia. Porque qual é o contexto, o que nos faz pensar a palavra sermão? Senta aí que o professor vai passar um sermão. Senta aí, vem aqui que o gerente quer dar um sermão na gente. Que o encarregado vai passar um sermão. A palavra sermão, ela acabou sendo sinônimo de um conjunto de palavras ditas de modo maçante, cansativo e que vai ter algum direcionamento moral, que vai cobrar alguma coisa.
E sermão não é, a homilia não é isso. Por isso que o concílio autorizou e propôs a mudança da palavra de sermão para homilia. Homilia significa conversa familiar. Homilia remonta à experiência da família reunida, na qual o pai de família, ou chamado antigamente o pater familias, o patriarca, se sentava à mesa com os filhos ou se sentava ao redor da fogueira com os filhos e ia orientá-los. Olha, isso é bom, isso não é bom, o que vocês acham desse assunto? Como nós podemos abordar tal coisa? Como nós podemos resolver tal problema? Então, o pai que exorta os seus filhos. Então, a característica de orientação, de exortação de uma comunidade de irmãos reunida sendo orientado. Então, essa expressão que deve ser na missa a homilia. O padre, que não por ser melhor do que alguém, mas porque alguém precisa ter essa função. Eu sempre digo, o padre ele preside a missa não porque ele é melhor que os outros. O padre preside a missa porque alguém tem que fazê-lo. Então o padre é preparado para isso e recebe um sacramento para isso. Mas não porque ele é melhor ou pior do que alguém. E o padre vai fazer a homilia não porque ele é perfeito, mas porque alguém precisa fazer isso. E ele então estudou para isso, e foi preparado para isso, e toma então, dentre os demais, a frente, não para ser maior do que alguém, não para ser melhor do que alguém, mas para ajudar toda a comunidade a refletir sobre aquilo que está sendo proposto. Então, como um pai de família, ele vai ali e faz essa reflexão. E a homilia ela tem algumas características. A homilia ela não pode ser somente uma coisa, ela tem que ser todas essas coisas que eu vou falar ao mesmo tempo. Isso foi uma coisa que nós aprendemos na faculdade. Eu nem me lembro agora qual foi o material que o professor usou para nos ensinar isso, mas eu me lembro que isso ficou gravado. A homilia tem que ser querigmática, catequética, mistagógica, parenética e... eu sempre esqueço de um dos detalhes, eu lembro que eram 5. Mas eu vou explicar agora os que eu estou lembrando. Litúrgica, isso. A homilia tem que ser querigmática. O que é querigma? O querigma é o anúncio feito que faz despertar a fé. É o primeiro anúncio. Então o padre tem que fazer a homilia dele de tal forma que, se alguém foi pela primeira vez aquele dia na igreja, possa despertar para a fé por meio daquela palavra que está sendo dita. Tem que ter conteúdo querigmático. Convite à fé. Tem que ser catequética. Porque o que significa catequese? Catequese significa fazer ecoar. Então, também para aqueles que já aderiram à fé, é preciso ecoar neles esta fé, aprofundando-a. Então tem que falar um pouquinho, tem que trazer algum elemento de doutrina, ainda que seja implícito, mas tem que estar presente algum elemento de doutrina que vai convidar as pessoas a aprofundar mais o seu conhecimento de Deus e a sua adesão. Então, querigmática, catequética, parenética, a palavra parênese significa exortação. O padre também, na homilia, deve convidar as pessoas à conversão, exortar. Olha, precisa observar esse detalhe, precisa observar essa dimensão. Parênese significa isso. Então, despertar a fé, querigmática, aprofundar a fé, catequética, exortar, convidar à conversão, parenética, introduzir ao mistério. É preciso, na homilia, ajudar as pessoas que estão ali participando, a mergulhar no mistério de Deus. Lembrando aquilo que eu já disse em outras ocasiões, que mistério não é aquilo que nós não entendemos, mas mistério é aquilo que nós entendemos na medida em que nós experimentamos. Então o padre tem que levar as pessoas que estão presentes a, por meio da sua palavra, da sua homilia, experimentar a Deus, aprofundar este experimentar a Deus, ser conduzido ao interior do mistério. E litúrgica. A homilia também deve levar as pessoas que estão presentes na missa, ouvindo a reflexão, a homilia, entrando nesta reflexão litúrgica,
participarem melhor da liturgia. Por isso que às vezes o padre vai falar, acaba remontando, retomando, ou até apontando para o altar, ou apontando para a liturgia que está sendo celebrada naquele dia. Vamos supor a liturgia de algum santo, a lembrança da memória de algum santo, ou se nós estamos num contexto de Páscoa, a liturgia, o contexto da liturgia pascal que nós estamos. Quaresma tem uma dimensão litúrgica própria, então tem que ter essa dimensão. Então vejam, quantos elementos... A homilia, na verdade, não pode ter nenhum deles, só. Deve conter todos eles na medida do possível, implícita ou explicitamente. Narbal pergunta: Padre, qual a diferença da homilia e da reflexão? Narbal, é assim, ó. A homilia, ela é sempre feita pelo padre ou pelo bispo. Se o padre convidar outra pessoa a fazer este momento, que na verdade os livros litúrgicos aconselham a não fazê-lo, porque esse é o momento do padre, como pastor, como Cristo cabeça, de direcionar a comunidade naquilo que ele entende como necessário, a partir da palavra proclamada. Então, é uma responsabilidade do padre fazer isso, ele não deve delegar. Mas caso ele delegue isso para um diácono, ou mesmo para um seminarista ou um leigo, embora, como eu disse, os documentos dizem que isso não deve ser feito, ali já não tem mais a característica de homilia. Porque o diácono, ele não faz parte da vocação dele representar o Cristo cabeça na comunidade, mas o Cristo servo, o Cristo servidor. Então não é a responsabilidade direta dele conduzir uma homilia. Por isso, ele pode até fazer, e às vezes muito bem, e isso tem um grande valor. Nós precisamos, inclusive, cada vez valorizar melhor os nossos diáconos, mas ela deve ser, como está aqui, quando ela é feita principalmente por um leigo, um seminarista ou um leigo, ela não se chama homilia, é uma reflexão, uma mensagem, uma meditação. Porque a homilia tem essa característica do Cristo, pastor, cabeça, que na presidência da comunidade faz a conversa com os membros da comunidade. Nós até podemos chamar, no caso do diácono, homilia, porque ele tem a missão, embora ele seja o papel do Cristo servo, ele ajuda o padre na presidência da comunidade. Então até pode ser chamado homilia. Não há um problema direto nisso. Mas feito por um leigo é sempre uma reflexão, não uma homilia. Usando essas palavras aí, essa seria basicamente a diferença. Então aqui está o sentido da homilia. Uma conversa familiar para ajudar a despertar a fé, aprofundar a fé, mudar de vida, entrar no mistério e participar melhor da liturgia que está sendo celebrada naquele momento. Agora há pouco nós lemos o texto aqui de Moisés e também do Neemias, que tinha um duplo movimento. Um movimento no qual, na verdade, tinha um movimento no qual Deus falava ao seu povo e logo em seguida o povo manifestava o seu assentimento, a sua concordância com a palavra proclamada. Como que isso ficou para nós? Isso ficou para nós na liturgia dominical e festiva, solene, na oração do creio. Você termina de ouvir a palavra, fica em silêncio para que ela entre no seu coração, para que ela penetre no seu coração. E logo em seguida você manifesta que concorda com ela, dizendo, creio. E aí você mostra que você crê como igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e aí você professa a fé que a igreja recebeu de Cristo e nos transmitiu desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. Então eu creio como uma resposta de adesão àquilo que foi proclamado nas leituras. Aí, nós vamos agora para o último elemento da liturgia da palavra, que é a oração dos fiéis, as preces. A oração dos fiéis, ela encerra a liturgia da palavra de um modo, naquilo que eu dizia para vocês. O movimento de Deus que nos fala
e o nosso movimento agora de resposta, dizendo que nós acreditamos, mas também elevando as nossas orações e súplicas. Está dentro deste mesmo movimento, dentro deste mesmo contexto. E vejam aqui, nós temos São Justino de Roma, no século II, falando sobre a liturgia da palavra, provavelmente por volta do ano 160 depois de Cristo. Então veja, uma coisa mais antiga do que nós imaginamos. Então ele diz: e no chamado Dia do Sol, antigamente o domingo era chamado Dia do Sol, reúnem-se num mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos, e leem-se, na medida em que o tempo o permite, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. E quando o leitor termina, o presidente toma a palavra para fazer uma exortação, convidando os presentes a imitar tão belos ensinamentos. A seguir, pomo-nos todos de pé e elevamos as nossas preces e, como já dissemos, logo que as preces terminam, apresenta-se pão, vinho e água. Então, aqui nós temos uma das descrições mais antigas da liturgia da palavra. O leitor proclama a leitura conforme o tempo presente, conforme o tempo permite. E quando ele termina, o presidente da celebração exorta, convida as pessoas a imitarem esses ensinamentos. E em seguida todos ficam em pé e elevam as suas preces. Então esse é o momento da liturgia da palavra que nós estamos falando sobre a liturgia, sobre a oração dos fiéis. E nós temos mais um texto do século IV das Constituições Apostólicas que diz sobre a liturgia da palavra também: o leitor de pé e no meio, num lugar elevado, lerá os escritos de Moisés e de Josué, filho de Num, dos juízes e dos reis, das crônicas e do regresso do cativeiro. Em seguida, os escritos de Jó e de Salomão e dos 16 profetas. Acabadas as leituras, proclamadas duas a duas, um outro salmodiará os hinos de Davi, e o povo responderá salmodiando os refrões. A seguir, ler-se-ão os nossos atos, os atos dos apóstolos, e as epístolas que Paulo, nosso colaborador, enviou às igrejas, sob a moção do Espírito Santo. E depois disso, um presbítero ou um diácono lerá os evangelhos que eu, Mateus e João, vos transmitimos, e que os colaboradores de Paulo, Lucas e Marcos recolheram e vos legaram. Durante a leitura do evangelho, todos os presbíteros, os diáconos e todo o povo ficarão de pé, em profundo silêncio, pois está escrito: guarda silêncio e escuta, ó Israel. E noutro lugar: permanece de pé e ouvirás. A seguir, os presbíteros exortarão o povo, um após o outro, mas não todos. E em último lugar, o bispo, que se compara ao capitão de um navio. Então aqui, mais uma vez, a explicação da liturgia da palavra bem detalhadamente, para nós entendermos como que isso se faz, como que isso se vivencia. A Suzy pergunta: Padre, por que nas celebrações durante a semana não é feita a oração do creio? Suzy, a questão é a seguinte: a oração do creio, ela foi introduzida na liturgia por volta do século VI no Oriente e sétimo, oitavo no Ocidente. Isso não é uma coisa tão antiga. E quando ele foi introduzido na liturgia romana no século XI, ele não foi uma coisa tão prontamente acolhida, tanto é que ele acabou ficando meio um apêndice. E aí depois, quando na reforma do Concílio Vaticano II, discutiu-se se seria mantido ou retirado. E então se entendeu que aos domingos, por ser a reunião da Assembleia, e nas solenidades, por ter uma ocorrência maior de fiéis, seria importante que eles manifestassem publicamente a sua fé no Cristo, a sua adesão às palavras que Cristo proclamou. E por isso o creio acabou ficando somente nos domingos e solenidades.
para deixar estas celebrações mais solenes e para que nós pudéssemos vivenciar e entender melhor que a fé é algo vivido em comunidade e ela brota da experiência do Cristo ressuscitado. E por isso no domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição de Jesus. Então a oração dos fiéis como uma resposta à palavra. Infelizmente, esta oração dos fiéis que eu falei para vocês, retirada aqui dos textos de São Justino e também da Constituição Apostólica, ele infelizmente caiu em desuso por algum tempo. E por isso não foi feito. Então, na época, antes da reforma do Concílio Vaticano II, não existia mais a oração dos fiéis na liturgia da missa, na liturgia da palavra. E aí, com a reforma conciliar, decidiu-se retomar como algo importante, algo fundamental, porque expressa a confiança do povo que ouviu a palavra de Deus e que dá a resposta por meio da oração. E aí, diz assim, agora já encerrando, nós estamos perto do encerramento, do horário de encerramento. Na oração universal, também esse nome recebe as preces, ou oração dos fiéis, o povo responde, de certo modo, à palavra de Deus acolhida na fé e exercendo a sua função sacerdotal. Eleva preces a Deus pela salvação de todos. Convém que normalmente se faça esta oração nas missas com o povo, de tal sorte que se reze, aí vem agora, a quem nós devemos dirigir, ou melhor, em favor de quem que nós devemos dirigir as nossas orações no momento das preces. A igreja nos orienta. Não é simplesmente, vamos fazer preces de modo genérico. Por isso que às vezes esses livros de liturgia da missa, como por exemplo Deus Conosco, Liturgia Diária e outros, eles acabam pecando porque eles não fazem estas orações, essas intenções que devem ser constitutivas, que são necessárias. Quais são as intenções que fazem parte desta oração universal? Primeiro, pelas necessidades da igreja. 2, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo. Então, pelos governantes e por todas as pessoas. Pelos que sofrem e pela comunidade local. Então, esta série de intenções, começando das necessidades da igreja, passando pelos poderes públicos, pelos governantes e pela salvação de todos, pelos que sofrem e pela comunidade local. Então nós estamos cumprindo com esta oração, as intenções que abrangem toda a igreja, toda a humanidade e a nossa comunidade de modo particular. E assim nós damos uma resposta plena, correta, profunda da palavra que foi ouvida. Por isso, irmãos e irmãs, o momento das preces não é a hora de fazer pedido pessoal, como às vezes a gente vê em algumas ocasiões, que no horário das preces as pessoas começam às vezes, acrescentam orações pelas próprias intenções. O lugar disso, como eu já disse na última reflexão, é lá na oração coleta. É lá na oração do início da celebração, quando o padre diz oremos. Ali sim tem lugar a oração pelas próprias intenções. Na oração universal, ou na oração dos fiéis, ou também na chamada preces da comunidade, nós devemos rezar pelas necessidades da igreja, pelos governantes, pela salvação de todos, por todos aqueles que sofrem de alguma forma e pela nossa comunidade local. E assim se encerra a liturgia da palavra com a oração dos fiéis e se dá início à liturgia eucarística, que são aqui o coração da Santa Missa. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A liturgia da palavra que nós refletimos hoje e a liturgia eucarística que será a nossa próxima reflexão. Muito obrigado, a companhia, a presença de todos, que o Senhor os abençoe hoje e sempre, e nós possamos, através dessas reflexões, aprofundar mais e mais na nossa fé, no nosso conhecimento da Santa Missa e na nossa participação ativa e efetiva nos sacramentos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Salvação
God.